Olá pessoal, meu nome é Murilo Albuquerque e a gente vai estar aqui começando mais um Boletim da Fé e a gente vai estar falando um pouquinho sobre como a gente obtém a nossa fé. Fica atento para os versículos e aquilo que Deus vai estar falando com você. Olá gente, como estão vocês? Vocês estão bem? A gente está aqui começando mais um Boletim da Fé. É um prazer enorme estar aqui com você, poder falar um pouquinho da Palavra de Deus, compartilhar versículos bíblicos, estudar junto com você a Palavra de Deus. Então fica atento aí àquilo que a gente vai estar estudando agora, nesse tempo do nosso tempo aqui. E eu já queria começar com você, não perder muito tempo, mas já queria falar para você pegar a sua Bíblia, abrir lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 17. Como foi falado aí na introdução, a gente vai saber mais ou menos como é que a gente obtém a fé. E nesse versículo ele diz basicamente como é que a gente obtém a fé em Cristo Jesus. Ó, Romanos 10, 17 diz o seguinte: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Agora, olha esse mesmo versículo na nova tradução, na linguagem de hoje, na NTLH. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Como é que a gente obtém a nossa fé? Como é que a gente... É ouvindo a palavra de Deus. À medida que nós vamos nos enchendo da palavra de Deus, vamos escutando da palavra de Deus, nós vamos estar enriquecendo a nossa fé à luz da palavra de Deus. Você vai ter fé nas Escrituras, você vai ter convicção naquilo que está escrito, você vai passar a acreditar e no momento que você passa a acreditar, você vai começar a falar aquilo que está escrito e você vai começar a viver uma vida de fé, você vai passar a viver em fé em Jesus Cristo. Muitas pessoas pensam que você vai obter fé somente se você tiver... Tem pessoas que ficam alheios a essa palavra de Deus, ficam ouvindo outras coisas, ficam vendo palavras tipo almáticas, mas você tem que ouvir, é a palavra de Deus, é o versículo, são palavras, ministrações como essas aqui, que você tem sempre nos acompanhado no Boletim da Fé, entrando nos nossos cultos, vindo, se congregando, é assim que você vai obter a sua fé, lendo a palavra de Deus, porque quando você está lendo, você está absorvendo tudo aquilo que ela está escrito. E no momento que você faz isso, você passa a renovar a sua mente à luz da palavra de Deus. Você não vai mais pensar como o mundo lá fora pensa, mas você vai pensar à luz da palavra de Deus e você vai começar a agir segundo a palavra de Deus diz para você agir. É engraçado que o pessoal lá fora, no mundo, as pessoas eles não ouvem a palavra de Deus e a sua fé é baseada em consequências, é baseada naquilo que sente, é baseada naquilo que eles veem. Então, se eles estão passando por algumas circunstâncias, eles não vão ter fé suficiente para passar aquilo. Mas nós não somos assim. Por quê? Porque nós passamos a ouvir a palavra de Deus, nós temos a nossa mente renovada à luz da palavra de Deus e com isso a gente tem fé, a gente sabe aquilo que está escrito para ir de encontro àquela consequência, àquela ocasião que ocorreu, as circunstâncias. Deixa eu falar um exemplo para você. Lembra de Jesus quando ele foi para o deserto e ele foi tentado pelo diabo? Ele passou 40 dias e 40 noites naquele deserto sem comer e o diabo aparece para ele e fala: olha, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. É engraçado que Jesus fala, está escrito. Jesus ele fala, está escrito, Satanás, não só de pão viverá o homem. Ou seja, se Satanás ele só podia tentar Jesus
algo que ele conseguisse fazer. Então Jesus, ele podia muito bem transformar aquela pedra em pão. Mas Jesus, ele responde com o quê? Ele não responde com seus pensamentos, ele não responde com aquilo que ele está vendo ou sentindo, porque Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer nada. Jesus realmente estava com fome, ele realmente foi tentado. E todas essas tentações que ele foi tentado no deserto contra Satanás, que Satanás estava contra ele, ele respondia, está escrito, Satanás, está escrito. Ou seja, Jesus, todas as circunstâncias que se levantavam contra Jesus, ele rebatia, ele vencia essa tentação com o quê? Com a palavra de Deus. É dessa forma que eu e você vamos vencer. Por quê? Porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa mente, ela é renovada à luz da palavra de Deus, e com isso cai no nosso coração, e no momento que cai no nosso coração, nós passamos a acreditar na palavra de Deus, e depois passamos a falar, e no momento que nós estamos falando, nós estamos liberando a nossa fé, nós estamos liberando tudo aquilo que está dentro de nós. Deixa eu, só para linkar um pouquinho, Romanos, no capítulo 12, só para você entender. Ó, rogo-vos, pois, irmãos, pelas minhas misericórdias, 12:1 eu estou lendo, de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós transformarmos a nossa mente. Mas nós só transformamos a nossa mente se nós estivermos alinhados com a palavra de Deus, escutando a palavra de Deus. E eu queria que você abrisse comigo lá em Atos, capítulo 14. Atos 14. Aqui é a história de Paulo e Barnabé. Eles estavam evangelizando aqui e eles precisaram fugir para outra cidade, que é a cidade, fugiram para Listra e Derbe. E nessa cidade de Listra e Derbe, no versículo 8, é onde eles encontram um coxo e acontece a cura desse coxo. Mas eu queria que você prestasse atenção no que vai acontecer. Olha, no Atos 14, no verso 8, em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. No verso 9, esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés, ele saltou e andava. Olha como interessante essa cura. Paulo falou para essa pessoa. Mas como é que essa pessoa, Paulo viu que ele tinha fé, como é que essa pessoa, como é que esse coxo obteve fé? Se você passar, andar um pouquinho mais para trás, você vai ver no verso 7, ó, onde anunciaram o evangelho. Aí ele vem, em Listra, costumava estar. Aí vem a sequência desse coxo. Ou seja, esse coxo, ele ouviu Paulo e Barnabé pregar o evangelho de Cristo, pregar a salvação. Eles pregavam a salvação, Paulo e Barnabé. E com isso, ele escutando, como a gente leu lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O coxo ouviu aquilo que eles estavam falando, recebeu aquilo e ele teve fé suficiente para que fosse curado. Ó, ele está aqui, ó, e disse-lhe, ó, no verso 9, esse homem ouviu falar Paulo, ou seja, ele ouviu falar Paulo, ele ouviu o que Paulo estava falando, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Aleluia! É dessa forma, meus irmãos, que vamos obter tudo aquilo que precisamos, é ouvindo a palavra de Deus, se enchendo da palavra de Deus, isso a gente vai ter fé suficiente para mover montanhas. Ó,
Ó, eles pregavam o evangelho. E no evangelho é interessante, ó, olha o que tem nessa palavra. Eles pregavam a salvação, as boas novas. E nessa palavra, olha o que contém. Contém segurança, preservação, cura e libertação. Tudo isso está aqui na palavra de Deus. Então, quando você escuta a salvação, quando você escuta o evangelho de Deus, você está liberto, você é curado, você é guardado, você é preservado, você tem os anjos ao seu redor. E eu não queria só me deter nisso, mas eu queria ver mais coisas com você para que você entendesse o quão importante é que você ouvisse a palavra de Deus. Ó, Marcos, no capítulo 4. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos. Capítulo 4. Olha a importância de você ouvir a palavra de Deus. Marcos 4, verso 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aqui é Jesus falando. Então, se Jesus está falando, isso aqui significa que é importante. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 4, agora eu vou ler o 24. Então lhes disse, atentai no que ouvis. Ou seja, presta atenção no que você está ouvindo. Não é só ouvindo, mas vendo também. Se você passa o dia todo assistindo jornal, se você passa o dia todo só fazendo coisas que não tem a ver com a palavra de Deus, você não vai ter fé suficiente para acreditar naquilo que está escrito. E você não vai conseguir viver aquilo que a palavra de Deus tem para você viver, que é cura, que é libertação. Você não vai conseguir viver. Por quê? Porque você não está ouvindo, você não está praticando aquilo que ela diz para você. E então lhes diz, atentai no que ouvis. Com a medida que tiveres medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. O que é isso? Ao que tem, lhe será dará mais. Ou seja, quando você está ouvindo mais da palavra de Deus, mais fé vai chegar dentro de você. Agora, se você não está ouvindo, até aquilo que você tem, se você não está ouvindo, até aquilo que você tem vai ser tirado. Por quê? Porque você não vai ter fé suficiente para sustentar aquilo que está dentro de você. É interessante, muito interessante isso. É importante você atentar a ouvir a palavra de Deus. Porque está escrito aqui, pois ao que tem se lhe dará. Ou seja, se você está ouvindo a palavra de Deus, vendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, tudo aquilo que você tem vai se multiplicar cada vez mais dentro de você. E vamos prosseguir um pouquinho mais. Marcos 11. Marcos 11, essa é uma passagem muito conhecida para o pessoal da palavra da fé, e eu queria falar um pouco também para vocês, linkar um pouquinho esse aspecto do ouvir, do falar, como é que funciona mais isso. Marcos 11, no verso 12, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. No verso 14, então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Agora passa para o verso 20, Marcos 11, 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Aleluia! E ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Oh, aleluia! E Jesus, é interessante esse versículo aqui, que Jesus ele fala para a figueira, e os discípulos na manhã seguinte, eles veem, Jesus, aquilo que o Senhor falou, aconteceu. Como é que é isso? E Jesus ele responde, tende fé em Deus. Ou seja,
tende a fé do tipo de Deus. E graças a Deus que Jesus, ele não para aqui nesse versículo, somente no 22, que diz: ao que Jesus lhe disse, tem de fé do tipo de Deus. E Pedro ia ficar: ó Jesus, e como é que eu tenho essa fé do tipo de Deus? Ele continua, e é justamente aqui que a gente vai perceber como é que a gente tem essa fé do tipo de Deus. Como é que eu ajo com a fé do tipo de Deus? E no verso 23 ele diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, se fará, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ou seja, não importa, meu irmão, sua idade, não importa se você é homem ou mulher, se você é pastor, se você trabalha no secular, se você é uma criança, não importa. Ele diz aqui, ó, se alguém disser, se você é jovem, se você tem sonhos, se alguém disser, ou seja, começa a olhar para essa palavra, começa a se encher dessa palavra, e quando você começa a se encher, você vai ter fé suficiente, porque ele diz aqui, ó, e não duvidar no seu coração. Como é que eu não vou duvidar no meu coração? Quando o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, você não vai duvidar, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E não duvidar no coração não é duvidar na mente, é duvidar no coração. Por quê? Porque o seu coração vai estar alicerçado, você vai estar numa rocha firme que é a palavra de Deus. Então tudo aquilo que você disser vai acontecer. Quando uma doença chegar, você vai começar a falar a palavra de Deus contra essa doença. Você vai usar Isaías 53, você pode usar Romanos 8:2, que é a lei do espírito de vida operando no seu corpo. Se alguma necessidade chegar até você, lá em Filipenses 4, ele diz que o Senhor vai te suprir em tudo. Você vai ser suprido. Se você está com falta de alguma coisa, você vai usar Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você vai começar a falar as coisas, não por falar, mas você vai ter aqui dentro de você, ó, porque você ouviu, porque você acreditou, caiu no seu coração e você falou isso e as coisas vão começar a acontecer. É ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Ó, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Como é que eu edifico a minha casa na rocha? Como é que eu edifico a minha vida na rocha? Ouvindo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, meus irmãos, vamos ouvir mais a palavra de Deus. Isso mesmo que você está fazendo no Boletim da Fé. Todo dia, 12:00 e 7h da noite, tem o Boletim da Fé justamente para você o quê? Ouvir. Por que esse Boletim da Fé? Porque você vai estar ouvindo a palavra de Deus e isso vai te gerar mais fé no Senhor Jesus. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Foi um prazer, eu queria orar pela vida de cada um de vocês aqui e orar mais. Que vocês sejam abençoados na prática da palavra. E eu declaro sobre a vida de vocês uma ousadia para falar o evangelho de Deus. Intrepidez para impor as mãos sobre os enfermos e eles sendo curados. Você mesmo, até mesmo numa ligação, você vai ligar para pessoas que estão enfermadas. Você com uma ligação vai dizer, ó, eu declaro o Espírito de Deus invadindo em você, meu irmão, em seu corpo e você sendo curado. Lembra a passagem de Jesus, do centurião, que ele apenas falou uma palavra, ele não precisou ir. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, você ligando para as pessoas e liberando apenas uma palavra para essa pessoa e ela sendo curada, ela sendo liberta
pelo poder da palavra de Jesus. E eu quero orar também pela sua casa, uma casa de paz, uma casa de harmonia, uma casa unida, nada faltando, a sua estande cheia de comida para dar também, transbordando de comida, transbordando fartura na sua casa. Declaro contas pagas, dinheiro sobrando para você sair com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. Eu declaro a saúde de Deus operando no seu corpo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente, não deixa de ouvir a palavra de Deus. Fica firme ouvindo todo esse evangelho para você ser cheio e rico da palavra de Deus, andando segundo o que ele diz para você andar. Shalom, um grande abraço, valeu, fica com Deus.